Peregrino nas estradas de mundo desigual, espoliado pelo... Então, Padre José, como foi receber a missão de ser o primeiro padre desta comunidade? Então, sempre era um desejo da gente chegar a trabalhar no Brasil, desde os estudos teológicos na faculdade. A gente conhecia a teologia da libertação, a gente também estudava e conhecia o trabalho das sedes, comunidades eclesiais de base, uma igreja simples, uma igreja humilde, uma igreja lutadora, uma igreja que sofre por amor aos pobres. E a gente conhecia também, em encontros missionários internacionais, onde participei, também pessoas concretas, padres, bispos, daqui da América Latina, na sua simplicidade, na sua fraternidade, sem ter aquele gesto arrogante, querendo ser maior, mas realmente nessa fraternidade, nessa humildade, isso criou um grande desejo na gente, conhecer essa igreja mais de perto, trabalhar nesta igreja, se doar também nesta igreja, e lutar por uma vida melhor do povo, se doando corporalmente, espiritualmente, a favor do reino de Deus. De um mundo desigual, espoliado pelo lucro e ambição do capital, do poder. Depois de muito tempo, muitos anos, finalmente, na Alemanha, os superiores palutinos permitiram o nosso envio, o Padre Jacó, o Padre Osvaldo e eu, nós três, e fomos numa celebração da festa da Epifania do Senhor, no dia 6 de janeiro de 1991, enviados oficialmente da Alemanha para o Brasil. Aí organizamos a nossa documentação, avião e tudo isso. Chegamos em São Paulo, participamos de um curso de enculturação em Brasília, e aqui em Codó chegamos no dia 3 de agosto de 1991. Fomos muito bem recebidos, e o bispo Dom Reinaldo, naquele tempo, entregou as duas paróquias, Santa Teresinha e São Raimundo, aos cuidados dos palutinos. As irmãs palutinas já trabalhavam nessas duas paróquias, aqui em São Raimundo, a irmã Cristina, a irmã Silvia, e em Santa Teresinha, a irmã Avani e a irmã Rita. Então fomos bem recebidos, e a gente sentia essa febre assim do povo, esse entusiasmo. Agora vamos ser paróquia, Aliás, já era, oficialmente, legalmente, já era paróquia fundada 1º de novembro de 1990, São Raimundo e Santa Teresinha. Mas agora tem padre, agora juridicamente já somos, e agora vamos trabalhar, vamos nos organizar para ser paróquia. Tinha uma imensa vontade do povo, que a gente sentia essa alegria, essa participação, e aí começaram logo muitos grupos. A irmã Silvia já tinha fundado o Clube de Mães, que já existia, o grupo dos jovens, que também já existia, PJ, mas depois começaram muitos outros grupos pastorais, curso de ministro de Eucaristia, preparação de batismo, a catequese toda, tínhamos até um grupo de Terço dos Homens naquele tempo já na paróquia, e aí a participação era muito grande. Tínhamos uma capela de taipa, mas ela estourava, Domingo, dia de missa, domingo, dentro cabia pouca gente, quente para caramba, pelas janelas, o povo se aglomerava até na rua, Então, no conselho paroquial, também recentemente formado, começamos então a imaginar, a conversar, a partilhar
construir espaços maiores. Precisamos de uma igreja matriz, né? Precisamos também um centro comunitário. Nós não sabemos mais onde e como se reunir, né? Não tinha mais espaço. Então, depois desse entusiasmo inicial, então criou-se, né, as conversas sobre a construção da igreja matriz e do centro paroquial. E aí compramos esse terreno onde que estamos no momento, essa igreja São Raimundo. Nós plantamos feijão e milho, né? Colhemos também juntos, participei também disso, e aos poucos acostumamos o povo para fazer as missas campais da novena e dos festejos aqui nesse lugar, né? Mandamos fazer uma grande estátua de São Raimundo, que hoje está dentro da torre ainda, né? E aqui começou, então, aos poucos, o movimento. Naquele tempo tinha pouquíssimas casas, mas o povo logo disse, não, o bairro vai crescer, se preocupe não, a igreja não vai ficar isolada no lado, mas ela vai finalmente estar no centro, né? E hoje vemos tantas casas e tantas ruas ao redor desta igreja que foi a decisão certa. Aqui tem um espaço grande, né? Aqui também temos um clima ventilado, aqui podemos celebrar à vontade, aqui temos um centro onde que fizemos muitos encontros, reuniões com as comunidades da zona rural, né? 2, 3, 4, 5 dias de encontros na maior felicidade e alegria por poder hospedar todo mundo. Então aí começou aqui a construção da igreja São Raimundo. Foi em abril de 1996, no ano. Construímos 3 anos e aí ela foi inaugurada em 18 de setembro de 1999. A igreja matriz, inaugurada, consagrada pelo bispo Dom Reinaldo Punda, numa celebração eucarística no dia 18 de setembro à noite. E a partir desse momento, então, a gente celebra aqui as missas, os sacramentos, e se tornou realmente um ponto, um centro, né, da paróquia. Do latifúndio enxotado e sem lugar, já não sei pra... Então a primeira fase foi a formação da comunidade e das comunidades. Muitos grupos, muitas pastorais e muitos movimentos nasceram nesse entusiasmo. Agora somos paróquia, né? Agora vamos nós mesmos nos organizar, né? Então muitos grupos nasceram nesse tempo. A segunda fase foi a fase das construções, né? Aí percebemos que não tinha mais espaço, como se reunir, onde se reunir. Então construímos nesta segunda fase a igreja São Raimundo como centro, né? A capela São José, que foi ampliada, que foi a primeira capela, uma capela que foi pela própria comunidade de São José, né, construída. Ela também era muito pequena e também apresentou rachaduras. Então ela foi também derrubada, reconstruída no ano 2003, foi reinaugurada, também como centro de São José. Depois foi construído São Vicente Palotti, a capela, o centro, também a capela Santo Antônio, a capela São Francisco e, como último, a capela São João Batista no residencial, junto com o centro comunitário. Então essa foi a segunda fase, né, a fase das construções, depois que os grupos e as comunidades se formaram e conseguiram se estabelecer. Também no interior fizemos um trabalho de formação de comunidades, de setores, organizando as comunidades, formação bíblica, formação litúrgica, formação sobre sacramentos, que hoje também vemos, tem muitas comunidades que não é mais ponto de missa, mas comunidade viva, conscientizada, que se reúne, que partilha a palavra de Deus, que luta por condições de vida melhores, enfim, as consequências da nossa fé em Jesus Cristo, né, na convivência fraterna
por uma vida melhor. Eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar. Esses 28 anos que eu estava aqui, eu percebi que eu mesmo mudei muito, né? Me transformei muito na convivência com as pessoas simples, né? Eu aprendi, né, que a fé não é algo que fica na cabeça, né? Tipo aceitar as verdades da nossa doutrina, mas a fé é aquilo que nos faz viver, que nos transforma, aquilo que nos dá vida, aquilo que preenche as nossas vidas, aquilo que nos dá, como disse Jesus, vida plena. Então é nesta convivência com o povo, eu aprendi muito isso, né? A felicidade de ser um cristão, junto no meio do povo, junto no caminho, lutamos, sofremos juntos, né? Sofremos derrotas também, mas sofremos conquistas também, e essa caminhada na fé, mas vamos seguir para frente. O cristão é aquele que nunca desiste. Essa, no meu ver, foi a maior alegria, a maior felicidade que a mim também transformou e muito, né? Sair de uma fé que a gente aprende nas universidades, a teologia, né? É importante sim para poder conhecer, avaliar o que está acontecendo, mas o mais importante é a vivência, né? Aquilo que toca na gente, e depois a nossa vida, a nossa resposta, a nossa missão tem que fazer, né? E não só aceitar as verdades, mas viver a verdade do amor de Deus na nossa convivência. E é isso que mais que eu aprendi na convivência dos pobres, né? O povo que tanto se esforça, né, para poder participar, né? O povo que fica agradecido com as graças que diz que recebe, né? O povo que dá o último para ajudar o irmão, né? Foram coisas que muito me impressionaram e me transformaram e me fizeram entender a verdade verdadeira da nossa fé linda cristã católica. Chegada em nosso chão, com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, luta. Hoje nós vemos que a paróquia de São Raimundo é uma paróquia estabelecida, estruturada, né? Tem os seus grupos, as pastorais, uma paróquia onde que acontece, né, a vida religiosa, uma paróquia que continua caminhando, se esforçando, uma paróquia viva. Existe limites, existe fraquezas, existe como em todos nós existe, né? Continuamente procuramos, né, o sacramento da reconciliação, procuramos melhorar, mudar. Importante é esse diálogo, essa convivência, essa partilha, essa correção fraterna para a gente seguir para frente. Nós todos temos uma missão, né? A missão de ser luz do mundo e sal da terra. Nós todos somos povo de Deus. E o que nós aprendemos já depois do Segundo Concílio Vaticano, né? Que não existe mais assim uma igreja clerical e uma igreja leiga, tipo separada. Nós todos, diz o concílio, somos povo de Deus a caminho. Padres, bispos, leigos, né? Todos juntos temos a mesma missão de anunciar o amor de Cristo e ser uma luz para este mundo. Cada um com um carisma e um ministério diferente, né? Mas juntos realizamos, e não pode faltar nem padre e também não pode faltar leigo, né? Então, nessa convivência como família de Deus, eu gosto muito desta expressão, nós vivemos a nossa missão hoje, né? Vimos que o mundo está tão cheio de ganância, de violências, né? De desespero, de procura da felicidade em caminhos errados, de vícios, né? Na perdição. Nós temos uma grande missão, nem através de espetáculos, mas através do nosso simples testemunho,
nós temos pouco, não tem nada de extraordinário na nossa vida, e no mesmo tempo somos gente cheios de alegria, porque temos o tudo, o Cristo na nossa vida, né? E no nosso meio. Então esse testemunho, no meu ver, que é o mundo mais precisa. Não são grandes obras, né? Não são grandes coisas, mas esse testemunho, com aquilo que somos e vivemos, nós somos um sinal do amor de Deus, nós espalhamos alegria, nós vivemos felizes com aquilo que somos e temos, filhos amados de Deus, que cada dia vivem no amor de Deus. No meu ver, que o maior testemunho da nossa vida e da nossa comunidade é esse, para servirmos uns aos outros, ser humilde, né? Ser lá embaixo, né? Para mim, a expressão, né, da ordenação sacerdotal, o padre que está deitado, prostrado no chão, para mim expressa a mesma coisa. Ele está lá embaixo para fazer igual com aqueles que estão embaixo, né, para mostrar a sua humildade, né, para encontrar aqueles que também estão no chão, que estão caídos, para se solidarizar com todos aqueles que estão lá embaixo, né? Então, por isso, os bancos ao redor. Cristo está no nosso meio, né? Não só no Padre, na Palavra de Deus, na Eucaristia, mas também no povo. Por isso, nós nos olhamos. E essa aqui é uma coisa. O povo participa, né? Então, aqui nós nos sentimos mais família, né, do que quando é assim frontal, Padre para cá e o povo para lá. A outra coisa aqui tem da carta de São Paulo aos Filipenses. Cristo, que desceu do céu, ele se humilhou e se fez igual a nós homens. Então, o verdadeiro cristão não é aquele que sobe, mas aquele que desce. Por isso que desce, né? A cor, na liturgia, o azul é mais humano e o vermelho é mais o divino. De Jesus Cristo, e reflete na sua vida o que ele recebe. E você vai ver na capela de adoração, o vermelho está no centro, porque Cristo lá é o centro, né? Lá não tem santo, lá tem o Senhor dos santos, né? Que é Jesus Cristo. Por isso o vermelho, né? a energia que está no centro, que se espalha para todo lado. Aqui o santo quer mostrar, ele é iluminado por Deus, né? Para bater os raios da energia de Deus e ele refletir no seu amor. Então tudo tem assim um sentido, né, na igreja. Que mensagem o senhor deixa para a comunidade paroquial que continua caminhando na fé? De vez em quando nos sentimos pequenos, poucos. De vez em quando estamos na tentação. Quem somos nós, né, com tão poucos recursos, com tão poucos meios? De vez em quando estamos até na tentação e no perigo de desanimar. E Jesus nos diz, não tenhas medo, pequeno rebanho, né? Então, não é a quantidade, né? Não é a massa que faz a diferença, mas os poucos cristãos que participam. E, na verdade, nem são poucos aqui na paróquia de São Raimundo, né? Uma comunidade que começou, uma paróquia que começou com uma semente 35 anos atrás, desmembrada da Igreja Santa Rita e Filomena. Começou simples, tímida, pobre, né? Mas hoje é uma igreja, uma paróquia estabilizada, organizada. Então nós colhemos os frutos desta semente plantada 35 anos atrás. Nós podemos nos hoje engajar em inúmeros grupos, cada um encontra o seu lugar, se quiser, né? E nós encontramos, assim, o nosso lugar, o nosso espaço nesta igreja. E eu vejo que ela continua sendo uma luz, isso que é o mais importante, né? E para isso precisamos, claro, muitas luzes ainda, muitas pessoas. Então as portas estão abertas para todos que gostam de participar, se engajar, dar o seu testemunho e viver a fraternidade. Então eu só diria assim, mãos à obra, levantemos a cabeça, sigamos firmes e enfrentemos as dificuldades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, disse São Paulo. Com esse ânimo, com essa força, com essa alegria, vamos juntos, como igreja, como paróquia, para frente. E Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente.